Sejam bem-vindas, minhas amigas Alessandra, Jamile, a mais esta aula do Instituto Belém de Entendendo a Adoração no Templo, com a irmã Simone Chagas. Para começar, vou pedir para Jamile fazer a oração para nós. Pode ser, Jamile? Pode. Perfeito. E logo após a Jamile, o tempo é da irmã Simone. Só colocar aqui meu celular no silencioso, senão ele vai me atrapalhar. Ok. Ok, meninas, então, como o Anderson falou, a nossa aula hoje é Entendendo a Adoração no Templo. Desse curso é uma aula muito boa, uma aula onde gostaria muito da participação de vocês, que vocês possam tirar dúvida, aproveitando que o Anderson também está aí com a gente, que eu não souber responder, ele vai saber, e se a gente ainda não conseguir também, a gente vai se informar e vai procurar a resposta para vocês. Mas eu gostaria que vocês realmente, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, gostariam um momento de vocês esclarecerem dúvidas de vocês, tá bom? Eu vou compartilhar aqui minha tela. Irmã Simone, deixa eu só dar um lembrete rapidinho para Tá. elas. Minhas amigas, lembrando que todos os cursos do Instituto, eles têm as suas leituras obrigatórias. E com esse curso não é diferente, Entendendo a Adoração no Templo. Eu acho que vocês já sabem que o nosso aplicativo foi descontinuado pela igreja, ele não funciona mais. Então, pensando nisso, o que eu fiz? Eu fiz um PDF com todas as leituras, já com os links prontos lá, só para vocês clicarem. E daí, quem quiser, eu mandei lá no grupo, mas se de repente alguém ainda não tem, manda uma mensagem para mim no WhatsApp, no privado, que aí eu mando para vocês esse PDF com todas as leituras, tá bom? Daí, no final do semestre, provavelmente, quando nós estivermos fechando o semestre, eu vou ligar para vocês e vou perguntar se vocês concluíram a leitura. E aí vocês vão me dizer que sim ou que não, e eu marco lá no sistema para vocês poderem ganhar os créditos, tá bom? Então, quem não tiver ainda o PDF com as leituras, é só mandar para mim. São leituras excelentes desse curso, tem muita coisa boa lá. Eu estava preparando o PDF assim, às vezes eu até me perdia, porque eu estava preparando o PDF e começava a ler alguma coisa lá que sugeria e me perdia lá no tempo. Mas muito interessante mesmo, vocês vão gostar. Só mandar uma mensagem, tá bom? Que eu encaminho para vocês. Obrigado, irmã Simone. Obrigado, Anderson. Isso que o Anderson falou é muito importante. Inclusive, essa semana, Anderson, 3 alunos me procuraram, né? Pediram para que eu pudesse enviar o material da aula para eles, porque eles não sabiam qual era a leitura. Então, eu acho assim que isso é muito bom, né? Que vai ajudá-los já a ter assim PDF que vai. Realmente, como o Anderson falou, esse curso é um curso muito bom. Eu tenho aprendido muito com ele. Tem sido assim um privilégio para mim poder ministrar esse curso, porque confesso para vocês que eu tenho aprendido muito mais, né, como pessoa, né, e até esclarecendo algumas dúvidas. A nossa aula de hoje é o Senhor ordenou a Moisés que construísse um tabernáculo. Tá bom? Então, tem algumas citações aqui que eu gostaria que vocês lessem para mim. Conseguem ver aí? Já abriu para vocês? Sim. Pode ler para nós, Alessandra, por favor. Como nos templos modernos, o simbolismo encontrado no tabernáculo pode nos ensinar sobre nossa jornada de volta à presença de Deus. Muito bem. E tem uma outra citação aqui. Essa aula hoje nós vamos entender o simbolismo, né, que encontramos nos templos e esse tabernáculo, que ele vai nos ensinar a voltar à presença de Deus. Isso é muito importante para nós. Tá bom? Quem pode ler essa outra? Gabriela, você consegue ler? Por milhares de anos, os templos foram um lugar no qual Deus utiliza as ordenanças do sacerdócio e os convênios sagrados para ensinar a seus filhos algumas verdades eternas sobre seu plano de salvação
Durante sua viagem pelo deserto, o povo de Israel recebeu o mandamento de construir um tabernáculo para que Deus pudesse habitar no meio deles. Muito bem. O que a gente pode aprender aí dessa citação? É bem claro, na verdade, né? Mas eu gostaria de ouvir vocês. O que é que dá para a gente entender aí dessa citação? Que eles sempre arrumavam um jeitinho de poder se comunicar com Deus, né? Sempre tinha algo. Muito bem. E uma coisa que eu gostaria que vocês entendessem é que por muito tempo os templos eles sempre existiram e foram um lugar no qual Deus utilizava as ordenanças do sacerdócio. Eu gostaria de dizer para vocês, e é por isso que eu no começo da aula eu falei para vocês esclarecerem alguma pergunta, alguma curiosidade. Todos vocês já passaram pelo templo? Quem já tem sua investidura própria? Só para eu poder entender e ensinar vocês melhores. Todas já têm investidura própria, ou tem alguém que não tem ainda a sua investidura? Eu não tenho, não. Então, só a Jomília que ainda não tem a investidura própria. Eu vou contar para vocês uma experiência que aconteceu comigo essa semana, e essa aula me ajudou muito, né? Uma pessoa me procurou e estava falando um pouco da sua dificuldade em relação ao tempo, né? Que ela não tinha um testemunho ainda do templo e tudo, que não gostava de estar no templo. E eu queria compreender o porquê, né? E eu mostrei para ela meu carinho, meu amor e meu respeito por ela, né? Falando para ela que ela não poderia afligir o coração dela com aquilo, e muitas coisas na igreja e na nossa vida a gente vai ter que adquirir um testemunho. A gente não nasce sabendo tudo, mas que ela precisava buscar, mas que ela não deixasse com que aquilo fosse empecilho para o crescimento dela na igreja. Isso falando, não falando pessoalmente com ela, mas sim pelo WhatsApp. E depois eu tive um privilégio de poder estar com ela, e essa pessoa comentou comigo assim, falou, muitas coisas que acontecem no templo, eu não entendo. Eu acho que isso parece uma feitiçaria, uma macumbaria, eu não entendo isso, eu não sei por que acontece isso. E eu fiquei pensando, algumas pessoas, embora estejam lá no templo, seja oficiante, mas ainda assim tem algumas dúvidas. E eu falei um pouco para ela sobre o simbolismo. Falei para ela sobre a importância que tem cada uma daquelas cerimônias, e ela foi poder entender. O que eu quero dizer para vocês hoje é que todos nós temos dúvidas. E se nós tivermos dúvidas, perguntas, algumas coisas que nos incomodam, que a gente possa falar, não para que os outros nos julguem, puxa, mas ela tem tanto tempo de membro e acha isso. Não, mas sim para que nós possamos esclarecer todas as dúvidas que nós temos, tirar, desmistificar algumas coisas. Na verdade, quando nós entramos na igreja, nós às vezes eu lembro que quando eu via o Garment, eu ficava assim, pensando que era uma coisa mágica, né? E eu tinha uma ideia errônea, na verdade, né? Mas que com o tempo eu fui aprendendo que tudo é um simbolismo e que tudo existiu bem antes, né? Ainda no tempo de Moisés, bem antes de Jesus Cristo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês não quiserem falar na aula, quiserem entrar no privado, quiserem perguntar depois para o Anderson, ou para mim, ou para o Barbosa, vocês estão possam fazer isso. Não fiquem com dúvida no coração de vocês. Não tenham vergonha de perguntar, como eu falei para vocês, e é melhor a gente esclarecer, tá bom? Vocês me compreenderam? Sim, Ó, tem essa escritura aí, eu gostaria que vocês lessem Êxodo 29, 4, 6. Consegue ler, Jamile? Consigo. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirei da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Muito bem. Então, gostaria que vocês lembrassem disso, que assim como o Senhor, ele falou para aquele povo lá no Egito, que ele é o Senhor, seu Deus, que eu gostaria que vocês soubessem que o Pai Celestial, ele é o nosso Deus, e que ele
habita no meio de cada um de nós e nós precisamos buscá-lo a todo momento. Tá bom? Mais uma citação aqui, quem pode ler? Eu posso. Durante sua viagem pelo deserto, o povo de Israel recebeu o mandamento de construir um tabernáculo, para que Deus pudesse habitar no meio deles. Tabernáculo significa literalmente local de habitação, e era assim chamado devido à crença de que Deus literalmente habitava naquele recinto sagrado. Quando Israel acampava, o tabernáculo era levantado precisamente no centro do acampamento, simbolizando a ideia de que Deus devia ser o ponto central da vida de seu povo. Muito bem. Alguém gostaria de comentar em relação a essa escritura? Irmã, eu queria comentar algo sobre o que você estava falando ainda agora, sobre o templo, sobre... muitas vezes nós não conseguimos entender os simbolismos e tudo mais. E eu abri um texto esses dias, só que acabei não lendo, eu vi só um comecinho, de uma pessoa que ela ficou decepcionada ao participar da investidura, porque ela estava esperando que lá fosse aparecer imagem de Jesus Cristo no Getsemane, de Jesus Cristo na cruz, e coisas assim, mas não foi desse jeito. Então, a pessoa ficou meio decepcionada com isso. E eu lembrei de uma experiência que eu tive, não é a mesma coisa, mas me lembrou de que uma vez eu fui em uma caravana para Recife e tinha a oportunidade de passar o dia todo no templo, o dia todo mesmo. Eu entrava às 7 da manhã e saía 10 da noite. O almoço era lá dentro, né? Então eu ficava o dia todo. E teve um dia, eu comecei a pensar que eu queria ver coisas lá, né? Queria ver anjos, porque, enfim, eu tinha esse pensamento de que eu ia ver coisas diferentes no templo. Então, eu esperava ver alguma coisa. E eu ficava me perguntando assim, eu sei, por que eu não vi um anjo ainda? Por que eu não senti, assim, alguém do meu lado? Não sei o que eu estava esperando. Mas aí, eu passei por uma sessão de vestidura, fui na sala celestial, abri as escrituras e eu peguei essa escritura aqui. Fiquei em Doutrina e Convênios 25:4, que diz: Não murmures por causa das coisas que não viste, porque foram ocultas a ti e ao mundo, o que considero sábio para um tempo futuro. Nessa escritura, o Senhor estava falando com Emma Smith. Todo esse capítulo foi muito importante para mim naquele momento, mas essa escritura me pegou assim em cheio, porque eu tava, nossa Senhor, eu quero ver alguma coisa, sei lá, quero ver um anjo, quero ver, não sei, alguém da minha família, ou qualquer pessoa, eu só quero ver alguma coisa. Mas não teria nenhum propósito em eu ver algo no templo, na verdade era mais sobre aprender, sobre sentir. Eu aprendi isso naquele momento com essa escritura. Então agora, quando eu vou ao templo, eu busco aprender olhando, observando e com o que eu sinto. E foi o que mudou minha visão, essa experiência. Foi muito importante para mim. Muito bem. Obrigado pelo seu comentário. Acho que eu pulei aqui a... Esse cuidado, como eu perguntei ainda agora, é só a Jamile, né, está se preparando. Essa preparação, ela é muito importante. Ela é muito importante que a gente faça o curso Investido do Poder do Alto. Muito bom, é muito importante que nós nos preparemos realmente, estudando as escrituras. Essa pessoa estava se referindo a todas as cerimônias que acontecem no templo, e principalmente a iniciatória, né? Mas eu falei para ela se ela já tinha prestado atenção em cada promessa, em cada coisa que era dita ali. E li para ela algumas escrituras e falei para ela que isso já acontecia bem antes, né? E é só uma preparação para nós fazermos os convênios maiores com o Senhor. E quando essa pessoa pôde ler, ouvir, e ela começou a entender de uma maneira correta, ela tinha entendido tudo errado. Né? Então, esse é a importância de nós nos prepararmos a estar dentro do templo. Muitas coisas no templo nós não vamos aprender de primeiro,
nós vamos aprender com a frequência. Nós vamos poder, o templo ele é muito de sentir, ele é muito do de nossa preparação espiritual para podermos ter até algumas visões, né? A gente ouve algumas histórias de algumas pessoas e eu fico pensando que a preparação espiritual ela é muito importante. Ela é muito importante nós nos prepararmos para entrar no templo. Então, eu achei bem interessante essa escritura que diz que a importância da palavra tabernáculo, né? Diz assim, durante sua viagem pelo deserto, o povo de Israel recebeu o mandamento de construir um tabernáculo para que Deus habitasse no meio dele. Então, a importância que tem desse local sagrado, né? Um local de que realmente nós precisamos de um local de refúgio, de poder encontrar o Senhor. Nós temos hoje, aqui em Belém, a oportunidade de ter um templo, né? Vou colocar aqui para vocês uma citação. Esse aqui é um tabernáculo. Quem pode ler? Letícia, você consegue ler? Pode ler, Letícia? Está no trabalho? Dá para ler? Posso sim. O tabernáculo consiste em 3 divisões, através das quais as pessoas deveriam passar para chegar à presença de Deus: o pátio externo, o santuário e o lugar santíssimo. Muito bem, eu fiz questão de colocar a foto aí para vocês observarem cada detalhe, né? Nós vamos esmiuçar cada um deles que acontecia, né? Só para que a gente possa visualizar e buscar em nossa mente cada um desse simbolismo que nós também encontramos no templo hoje, tá bom? Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, bora aproveitar que o Anderson está aí, quietinho, só ouvir. Tá bom? Quem pode ler? Aqui nós vamos falar sobre o altar. Quem pode ler? Eu posso. Altar. A lei de Moisés determinava os sacrifícios a serem oferecidos ali, prenunciando o Salvador e seu grande e último sacrifício. O sacrifício também pode simbolizar nosso arrependimento, o abandono de nossos pecados e a oferta de um coração quebrantado e um espírito contrito. Muito bem. Quem pode ler para nós aí Alma 32? Também. Tem duas escrituras aí, tem Alma 32 e tem 2 Nef 9, 19 e 20. Quem pode ler para nós? É alma o quê? Alma 34, 10. Eu posso ler alma. Já pode ler? Pode ler. Alma 34:10. Porque é necessário que haja um grande e último sacrifício. Sim, não um sacrifício de homem, nem de animal, nem de qualquer tipo de ave, pois não será um sacrifício humano. Deverá, porém, ser um sacrifício infinito e eterno. Muito bem. Quem pode ler Doutrina e Convênio? Não é Doutrina e Convênio, desculpa, é 3º Nef 9. Eu posso ler. Ok, pode ler. E vós não me oferecereis mais derramamento de sangue. Sim, vossos sacrifícios e holocaustos cessarão, porque não aceitarei qualquer dos vossos sacrifícios e holocaustos. E oferecer-me-eis como sacrifício um coração quebrantado e um espírito contrito. E todo aquele que a mim vier com um coração quebrantado e um espírito contrito, eu batizarei com fogo,
e com o Espírito Santo, como os lamanitas que, por causa de sua fé em mim, na época de sua conversão, foram batizados com fogo e com o Espírito Santo, e não souberam. Muito bem. O que essas escrituras que vocês acabaram de ler nos ensinam em relação ao sacrifício? A gente viu que esse altar aí, na época de Moisés, eles usavam para sacrificar os animais, né? Mas, de acordo com essa escritura, qual é o tipo de oferta que o Senhor pede de nós? Que sacrifício Ele quer de nós hoje? É o que o Senhor pede de nós. Antigamente, como a senhora falou, era oferecido sacrifício de animais, né? Hoje em dia, o Senhor pede de nós que a gente tenha um coração quebrantado, né? Um coração humilde, que a gente se arrependa dos nossos pecados, né? Reconheça as nossas falhas e reconheça que a gente precisa dele, né? Para todas as coisas. Muito bem, Jamília, exatamente isso. Hoje o Senhor requer um sacrifício, e digo que maior, né? Ele requer um sacrifício de nós, ele quer o nosso coração aquebrantado, nosso espírito contrito, ele quer realmente essa nossa humildade, né, perante ele, de nós nos reconhecermos a cada dia que nós erramos e reconhecer a nossa necessidade dele, pedir perdão por nossos erros e buscar sempre melhorar a cada dia. Tá bom? Alguém quer comentar mais alguma coisa em relação a essa escritura? Algum comentário? Algum exemplo que vocês viram de algum sacrifício, de algum esse sacrifício de um coração aquebrantado e espírito contrito? Vocês têm alguma experiência em relação a isso? Então, vamos passar aqui. Ainda em terceiro NEF, 9, do 19 ao 20 diz: E vós não me ofereceis mais derramamento de sangue. Sim, vossos sacrifícios e holocaustos cessarão, porque não aceitarei qualquer de vossos sacrifícios e holocaustos. E oferecerei-me como um coração quebrantado e espírito contrito. E todos aqueles que a mim vier com o coração aquebrantado e espírito contrito, eu o batizarei com o Espírito Santo. Foi a escritura que a Jamile leu agora há pouco. Então, é isso que o Senhor quer de nós, essa nossa preparação para aprender, né? Para reconhecer nossos erros diante dele, tá bom? Tem mais uma escritura aqui, uma citação. Quem pode ler? Mais um slide aí. Quem pode ler para nós? Eu posso. Pia de água. Antes de entrar no santuário, os sacerdotes usavam a pia de bronze para lavar as mãos e os pés, lembrando-nos da necessidade que temos de estar limpos ao nos preparar para retornar à presença do Senhor. Muito bem, Alessandra. Alguém consegue ler essa escritura de Êxodo 19, 21 e terceiro NEF 27, do 19 ao 20? Quem consegue ler para nós aí, por favor? Pode ler Êxodo? Pode. E Arão e seus filhos nela lavarão as mãos e os seus pés, as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram, e isso lhe será por estatuto perpétuo, a ele e a sua semente nas suas gerações. Muito bem. Olha só, tem uma outra escritura lá, que é terceiro NEF 27, do 19 ao 20.
Quem pode ler para nós aí? Eu posso. E nada que seja imundo pode entrar em seu reino. Portanto, nada entra em seu descanso, a não ser aqueles que tenham lavado suas vestes em meu sangue, por causa de sua fé e do arrependimento de todos dos seus pecados e de sua fidelidade até o fim. Ora, este é o mandamento: arrependei-vos todos nós, confins da terra. Vinde a mim e sede batizados em meu nome, a fim de que sejais santificados, recebendo o Espírito Santo, para comparecerdes sem mancha perante mim no último dia. Muito bem, muito obrigada. Só para que vocês possam entender a clareza, essas escrituras, elas mostram claramente o Senhor explicando cada uma das coisas que acontecem no templo, né? Cada cerimônia, cada ato, a importância que é nós estudarmos as escrituras e buscarmos compreender cada uma delas. Quando eu li essa escritura para a pessoa que estava com dúvidas em relação a algumas coisas, ela começou a compreender. Ela falou: poxa, porque eu nunca pensei nisso? Eu estava vendo de uma maneira muito errada. Então, esse esclarecimento e a nossa preparação, ela vai nos ajudar, a nossa mente vai clarear. Mais uma vez, eu falo para vocês, não se turbe o coração de vocês, não se preocupe, não criem fantasias na mente, mas busquem esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham. Eu acho que cada ala tem esse curso de investido do poder do alto, é uma preparação para entrar no templo. Acho que é o curso de preparação para entrar no templo. E esse curso ele é muito importante, ele é muito bom que todos nós possamos, mesmo que a gente já tenha muito tempo de igreja, é muito bom a gente fazer esse curso. Ele é bem esclarecedor, tá bom? Dúvidas, perguntas? Quem pode ler esse outro aqui? Alguém para ler para nós aí, por favor? Eu posso. Mesa da proposição. 12 pães ázimos eram colocados a cada sábado na mesa da proposição, palavra que significa pão da presença, em hebraico. Os pães eram comidos no santuário a cada sábado, por convênio eterno. Muito bem, então aqui ele está falando um pouquinho. Quem pode ler para mim Levítico 24, 5, 12? Cinco, 9, desculpa. Alguém pode ler? Levítico 24, do 5 ao 9. Eu achei, irmã. Também tomarás da flor de farinha e dela assarás 12 bolos. Cada bolo será de 2 dízimas, e os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura, perante o Senhor. E sobre cada fileira porás incenso puro, para que seja para o pão como oferta memorial. Oferta queimada será ao Senhor. Em cada dia do sábado, isso se porá em ordem perante o Senhor continuamente, pelos filhos de Israel, por convênio eterno. E será de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo.
porque uma coisa santíssima é para ele das ofertas queimadas ao Senhor por estatuto perpétuo. Muito bem. Cada um desses simbolismos, cada uma dessas coisas nós podemos aprender melhor o seu significado, o seu simbolismo, com a nossa frequência ao templo. Cada uma dessas coisas tem um simbolismo, tá bom? Mais um outro aqui. Esse aqui, na época de Moisés, todos esses aqui faziam parte lá do ritual deles, tá bom? Ai, eu acho que. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso para cá. Dá para ler? Dá? Eu coloquei fora do slide. Irmã Simone? Oi. Uma pergunta, essa escritura que eu li, no caso, ela é um simbolismo a respeito do sacramento? Não, acho que não, acho que não. Se eu estiver enganado, o Anderson me corrige, mas não, ele está falando ainda aqui em relação ao templo, como eram as ofertas que ele faziam, né? E ainda até mesmo em relação ao pão que eles faziam, assavam, né? Junto com a oferenda que eles faziam para comer depois. Não, acho que não tem nenhuma ligação com o sacramento, tá bom? É uma resposta pessoal, tá bom? Não sei te dizer, mas eu vou me informar e te digo, tá bom? Com certeza. Tudo bem. Obrigada. Quem pode ler esse outro aqui para nós? Deixa eu ver quem está aqui. Junho e Ana, conseguem ler? Eu não sei qual dos dois que está aí, mas consegue ler para nós? Candelabro. As 7 lâmpadas queimavam azeite puro de oliva, iluminando o santuário. Isso pode nos lembrar da luz de Cristo e do Espírito Santo, as fontes de luz espiritual. Muito bom, muito obrigado. E aí tem a escritura de Levítico 24, do 2 ao 4, que diz assim: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveiras puro, batido para a luminária, para acender as lâmpadas. E Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho. E na tenda da congregação, estatuto perpétuo será pela vossa geração. Sobre o candelabro de ouro puro porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Então, essa luz aqui, só para lembrar de Cristo. Hoje esse aqui era uma maneira que eles tinham, como eu falei, através de símbolos, né? Então, era um simbolismo deles. Hoje nós sabemos que a luz de Cristo ela é lembrada pelo Espírito Santo, né? A nossa fonte espiritual. É comum a gente ver e sentir no templo uma luz e um espírito muito bom, né? Sentir realmente a presença do Senhor ali. Aí temos mais um aqui, mais um outro. Deixa eu ver se eu consigo. Esse aqui. O altar do incenso. Quem pode ler? O altar do incenso. Eu posso. Altar do incenso. Os sacerdotes queimavam incenso todas as manhãs e noites, no altar colocado na frente do véu. A fumaça que subia pode representar as orações ascendendo ao céu. Muito bem. Esse também é mais um simbolismo, a maneira que eles tinham, né? Aí tem uma escritura aí em Apocalipse 5:8. Quem consegue encontrar para nós? Lê para nós. Deixa eu correr aqui, então, deixa eu passar aqui para mais um outro. Deixa esse. Quem pode ler esse outro para nós, que o nosso tempo está passando? Quem pode ler esse outro aqui? Sobre o véu. Eu posso. Véu.
O sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, passando por um véu. Havia querubins ou anjos bordados no véu. O véu pode lembrar-nos de que estamos agora separados da presença de Deus por um véu. O grande sumo sacerdote Jesus Cristo pode abrir o véu. Muito bem. Quero que vocês leiam e observem a importância de cada simbolismo que tinha para eles, tá bom? Que não é muito diferente de hoje. Quem pode ler esse aqui? Consegue ler, Júnior? Consigo sim, irmão. Tava só mastigando aqui, mas eu posso ler. Lugar Santíssimo. O sumo sacerdote entrava nesse lugar extremamente sagrado do tabernáculo uma vez por ano, no dia da expiação. O lugar santíssimo representava a presença de Deus e continha a Arca da Aliança, cuja tampa era chamada de propiciatório. E ali me encontrarei contigo, disse o Senhor a Moisés, e falarei contigo. Muito bem, muito obrigado. E vamos ler essa citação aqui em relação a essas coisas que a gente acabou de ver. Cada um, tá bom? Quem pode ler para nós? Consegue ler, Letícia? Consigo sim. Aqui pretendia que os israelitas fossem um reino de sacerdotes e nação santa, e se preparassem para entrar literalmente em sua presença no Monte Sinai. No entanto, eles rejeitaram a oportunidade, e o Senhor lhes deu a lei de Moisés para prepará-los de uma maneira diferente. Um aspecto importante disso era o tabernáculo que representava o povo se preparando para retornar à presença do Senhor, como o sumo sacerdote agindo como uma espécie de procurador. Hoje os templos funcionam sobre o sacerdócio maior, e todos os indivíduos são convidados e preparamos, acho que é preparados, né, para entrar na presença do Senhor. Mas ainda podemos aprender muito com o antigo tabernáculo revelado a Moisés. Muito bem. Hoje o nosso templo, o nosso tabernáculo é diferente, mas nós podemos aprender muito com ele. Como o Anderson falou no começo da aula, a importância de vocês estudarem cada escritura, cada citação, para que vocês possam aprender em relação a essas coisas que está sendo ensinada aí, e vocês vão poder aprender muito mais no tempo. Tem algumas coisas que a gente não pode se aprofundar, mas eu gostaria que vocês realmente estudassem, aprendessem, que vocês vão realmente perceber quando vocês estiverem no templo algumas coisas dessa, né? O Senhor, é interessante que o Senhor ele preparou um lugar ali para que os israelitas eles pudessem sentir a presença dele. E muitos deles recusavam, né? Muitos deles o rejeitavam essa oportunidade. E eu fico lembrando que nós também fazemos isso, né? Algumas vezes a gente estuda as escrituras, lê as escrituras e fala, mas era do povozinho ruim, né? O Senhor está falando, está mostrando, mas ainda assim eles continuam fazendo o que é errado ou não dão atenção ao que o Senhor está pedindo. Mas aí, trazendo para os nossos dias agora em nós, como é que nós estamos ao nosso servir ao Senhor na casa dele? Como é que nós estamos, a nossa frequência ao templo? Está próximo do Senhor? Eu confesso para vocês que quando eu estou com algum problema, algumas dificuldades, alguma tristeza, alegria, eu vou ao templo, né? Eu gosto de passar na sessão de vestidura e ficar um tempo na sala celestial. Gosto de ficar lá assistindo a presença do Senhor e sentindo, ver o que Ele tem para me dizer. E eu sou tão grata ao Senhor por todas as vezes que está lá, o Senhor ter respondido às minhas orações, respondido às minhas dúvidas, às minhas incertezas e esclarecido as coisas para mim. Então, que nós possamos realmente não agir como aquele povo na época
de Moisés, mas que nós possamos realmente dar o devido atenção que o Senhor requer para nós, tá bom? Tem mais uma citação aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, é que é uma escritura, a consagração do sacerdócio, dos sacerdotes para o serviço do templo. Quem pode ler para nós? Consegue ler, Alessandra? Sim. Consagração de sacerdotes para o serviço no templo. Êxodo 40, do 12 ao 16. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. E vestirás Arão com as vestes santas, e o ungirás e o santificarás, para que me sirva como sacerdote. Também farás chegar seus filhos e os vestirás com as túnicas, e os ungirás como ungiste seu pai, para que me sirvam como sacerdotes. E a unção lhe será por sacerdócio eterno nas suas gerações. E fê-lo Moisés, conforme tudo que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Muito bem. Eu vou pedir para o Anderson passar um vídeo para nós. Nós já vimos esse vídeo, acho que já passei umas 2 vezes na aula, mas eu vou passar novamente para que a gente possa fazer um comentário antes de ler a última citação do presidente Nelson. Tá bom, Anderson? Pode passar para nós? Desde os tempos antigos, homens e mulheres adotaram a música sacra, diferentes formas de oração, vestimentas religiosas cheias de simbolismo, gestos e rituais para expressar seus sentimentos mais profundos de devoção a Deus. A variedade dessas formas de expressão é tão ampla e diversificada quanto a família humana. Contudo, todas têm o mesmo objetivo final: conectar o fiel com o objeto de sua devoção de modo mais pessoal para aproximar-se de Deus. Para os não-membros de uma religião em particular, os rituais e as roupas podem parecer estranhos. Mas para os participantes, podem despertar os mais profundos sentimentos da alma, motivá-los a fazer o bem e até mesmo definir o curso de uma vida inteira de serviço. O hábito da freira, a batina do sacerdote, o chale de oração do judeu, o gorro do muçulmano, a túnica do monge budista. Todos são parte de uma rica tecelagem da devoção humana a Deus. Nem todas essas vestimentas religiosas são expostas ao público. Algumas são visíveis somente em lugares de adoração. Os mantos usados nos templos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecidos como as vestes do Santo Sacerdócio, são usados somente no interior dos templos e são reservados para os mais altos sacramentos da fé. O branco simboliza pureza. Não há nenhuma insígnia ou posição social. O apóstolo mais graduado e o membro mais novo são indistinguíveis quando vestidos da mesma forma. Os homens e as mulheres usam roupas semelhantes. As vestes simples combinam o simbolismo religioso com os ecos da antiguidade contidos nos escritos antigos do livro de Êxodo. Em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, vestimentas externas não são usadas nos serviços comuns de adoração. No entanto, muitos fiéis santos dos últimos dias usam uma roupa íntima que tem um significado profundamente religioso. O formato é semelhante ao de roupas íntimas modestas comuns, com 2 peças, sendo geralmente chamado garment do templo. Algumas pessoas incorretamente referem-se aos garments do templo como roupas íntimas mágicas.
Estas palavras são não apenas incorretas, mas também ofensivas aos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Não há nada de mágico ou místico nos garments do templo, e os membros da igreja pedem o mesmo grau de respeito e sensibilidade que seriam concedidos a qualquer outra fé por pessoas de boa vontade. Os garments do templo são roupas usadas por membros adultos da igreja que fizeram promessas sagradas de fidelidade aos mandamentos de Deus e ao Evangelho de Jesus Cristo nos templos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Para os membros da igreja, a roupa modesta do templo, usada por baixo da roupa normal, juntamente com as vestimentas simbólicas usadas durante a adoração no templo, representam um aspecto sagrado e pessoal de seu relacionamento com Deus e seu compromisso de viver uma vida boa e honrada. Obrigado, Anderson. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam do vídeo? Nós já tínhamos visto antes, acho que teve alguém aí que ainda não tinha visto esse vídeo. Todos vocês já tinham visto? O que é que vocês acharam? Comentários sobre ele para a gente terminar a nossa aula. Eu ainda não tinha visto ele, mas eu achei muito interessante que ele explicou um pouco sobre a importância dos templos e como isso, de forma geral, né? Tipo, não é só a gente que tem uma forma de adoração, outras religiões também. E ele falou como esse tipo de adoração mais sagrada, ele impacta a vida das pessoas, né? E foi legal também, porque ele fez uma explicação bem breve sobre as roupas do templo, porque muita gente não conhece, muita gente pergunta, muita gente tem vontade de saber, curiosidade. Inclusive, a maior parte dos comentários ruins que surgem é por conta dessas ordenanças, das coisas que acontecem dentro do templo que as pessoas não têm acesso. Mas foi bem interessante que ele explicou bem detalhado, falou um pouco sobre algumas coisas para que não tenha esse tipo de contradição. E às vezes até eu mesmo fico um pouco receosa de falar quando, por exemplo, a maioria dos Uberes, quando eu pego para ir para o templo, eles sempre perguntam, né, se eles podem entrar, se eles podem visitar e tudo. E, tipo, a gente sempre explica, né, você pode conhecer os arredores do prédio e tudo, mas lá dentro acontecem experiências sagradas que somente os membros podem entrar, né? E ter que dar essa explicação para eles, aí eles se sentem meio que excluídos, né? Com essa coisa de, não posso porque não faço parte da igreja. Então, querendo ou não, é um assunto um pouco delicado. Sim, verdade. Mais alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Deixa eu comentar em relação ao comentário da Letícia. Alguém mais? Um comentário sobre o vídeo? Todos já tinham visto? Eu particularmente gosto muito desse vídeo. Acho que quase em toda aula, quando se pergunta, aquele que a gente estudou na aula? É aquele mesmo, a gente vai passar ali novamente. Eu acho ele maravilhoso, ele é bem esclarecedor, não tem nada de místico, não tem nada de mágico, né? É uma roupa que eu lembro que quando eu fiz meus convênios, que eu selei com meu marido, eu lembro que quando lavava o garment que eu pendurava, a minha sogra mora ao lado e a minha cunhada também morava, e eles perguntavam, e eles não tinham coragem de perguntar para o meu marido, né? Mas perguntaram para mim o que era aquela roupa, por que a gente vestia aquela roupa. Né? E uma das explicações que eu, na época, dava para eles é o seguinte, eu falo assim, quando nós casamos aqui, aqui, quando vocês casam, a gente usa aliança como símbolo do convênio que vocês estão fazendo com seu marido. Quando nós casamos no templo, nós usamos essa roupa como um convênio que nós fazemos com o Senhor. E é como se fosse um acordo, uma aliança, e a gente usa essa roupa. Ah, tá, é isso, é isso. Mas você não sente calor? Eu falei, não, já estou acostumada. Né? Então, muitas pessoas têm curiosidade de saber sobre o garment, e algumas pessoas erroneamente falam que o garment é mágico, alguma coisa. O garment, ele realmente é uma promessa. Nós temos uma promessa, se nós usarmos ele corretamente, o Senhor ele vai nos abençoar. Né? É mais algo espiritual, né, do que físico. Né? E uma coisa importante que eu gostaria de dizer para vocês é que
o garment, como usar, como se usar o garment, como se deve ou não usar, é uma coisa muito particular. Isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Então, se eu quero usar com roupa íntima ou sem roupa íntima, isso como eu falei, é algo pessoal. Só não podemos fazer, tipo, cortar ou tentar colocar alguma outra coisa no nosso garment, que isso não pode. Mas hoje nós temos tamanhos variáveis de garment, se eu devo usar, quando eu devo usar ou quando eu não devo usar. Tem pessoas que usam na academia, tem pessoas que não usam na academia. Isso é uma opção de vocês. Quando vai à praia, a gente não usa, quando vai ao médico, a gente não usa, né? Então, isso é algo bem pessoal, tá bom? Que não cabe a nós julgar, aquela pessoa não está usando garment, aquela ali porque ela tirou. Não, isso não é algo que não tem a ver com a gente não se preocupa com isso, porque cada um tem a sua, talvez, seus ensinamentos, né? Eu estava vendo um vídeo do Lucas Guerreiro, ele estava contando que quando ele foi morar nos Estados Unidos, ele tinha a tradição dele em casa, quando ele foi morar nos Estados Unidos, ele percebeu que lá algumas pessoas não usavam garment de maneira que ele nunca usou, né? Via as pessoas em outro tipo de vestimento. Ele ficou um pouco assustado, mas ele aprendeu que isso é pessoal. Cada um usa da maneira que é ensinado e o seu respeito a ele. Tá bom? A nós realmente cabe obedecer e respeitar. Se nós formos fiel ao uso dos convênios que nós fazemos no templo, o Senhor ele vai nos abençoar. Gostaria de terminar a aula hoje dizendo para vocês que em todo o tempo da história houve um tempo. Cada ato, cada cerimônia que aconteceu também no passado. Nós possamos estudar, né? Aproveitar o link aí que o Anderson deu para nós, com cada escritura, para poder aprender mais sobre o templo. Tá bom? E mais uma vez eu volto a dizer, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram saber, vocês podem estar perguntando os seus líderes, tá bom? Porque não peçam para um amigo nem para outro, mas perguntem para o líder de vocês. Se ele não souber, ele vai buscar conhecimento, eu sei que vai falar para vocês, tá bom? Então, alguém gostaria de comentar alguma coisa, algumas dúvidas, alguma pergunta para a gente encerrar? Não? Ok, então. Então, é essa aula, meu testemunho que eu deixo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Anderson, o tempo é seu. Muito obrigado, irmã Simone, pela aula. Muito obrigado pela participação de todos. Só não esqueçam de assinar a lista de frequência. Aqui no chat tem um link já. Vocês podem clicar e assinar a frequência, tá bom? Vou pedir para Letícia fazer a oração para nós. Pode ser, Letícia? Posso sim. Perfeito, obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Boa noite, até a próxima.